Olá, cara empreendedor! Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante nesse nosso universo do empreendedorismo, que é a reforma tributária. Eu sou Felipe Piraí, diretor da Fidere Empresarial. Estou aqui hoje com o Gabriel, que é o gerente operacional da Fidere Empresarial e também especialista tributário. Nosso objetivo é trazer o tema reforma tributária de uma forma prática, não com impactos nacionais a longo prazo, mas sim com impactos diretamente no empreendedor. O que o empreendedor precisa fazer para se preparar, para começar a se organizar, para estar preparado e dentro da reforma tributária. Então vamos lá, Gabriel. Bom, prazer, olá, cara empreendedor, eu sou o Gabriel, assim como o Felipe já adiantou, sou gerente operacional da Fidere Consultoria, da Fidere Assessoria Empresarial. Sou contador, MBA em Direito Tributário e hoje estou à frente dos estudos sobre a reforma tributária dentro da Fidere. Bom, Felipe, acho que esse é um assunto que vem ganhando muita notariedade, não só com os empresários, mas também com os contribuintes, pessoa física vem tendo algumas alterações e tudo mais. Então, acho que é um tema muito importante a gente começar, principalmente o que é a reforma tributária, né? O que ela impacta, como ela funciona. Então, a reforma tributária, ela vem sendo já votada, vem sendo estruturada por comitês gestores, grupos de estudos, já há muitos anos, né? Nós temos aí pelo menos 20 anos de discussão sobre reforma tributária, desde que o nosso sistema se inflou, né? Então, o empresário hoje sente na pele aquele velho cenário, né? Eu tenho 27 estados, 27 tributações estaduais, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então eu tenho mais de 5 mil tributações de municípios. Então, quando a gente chega nesse cenário, sempre existiu essa preocupação de como eu vou vender, para onde eu vou vender, isso sempre impactou no bolso do empresário. A reforma tributária, ela vem como um benefício. E por que nós dizemos que ela vem como benefício, como algo positivo? Porque ela vem para simplificar. Então, a ideia é que nós tenhamos um regime unificado, com o IVA Dual, que nós iremos explicar um pouco mais à frente, com uma tributação de nível nacional, onde eu não precise mais me preocupar se eu estou vendendo para o Amazonas, se eu estou vendendo para Minas, para o Paraná, e isso deixe de impactar no negócio no dia a dia do empresário, né? De forma prática, bom, quando a gente fala de tributação no Brasil, Gabriel, a gente tem um espanto muito grande, né? Todo mundo ali gera uma preocupação, principalmente para o empresário, que é quem está fazendo o intermédio de tudo isso, quem tem as obrigações, né? Os colaboradores acabam sentindo isso também no seu pagamento. Então, é um assunto complexo. A reforma tributária vem com a promessa de simplificar tudo isso, mas a gente precisa entender, o empresário precisa entender como ele precisa se preparar para isso. Certo? Certo. Então, eu acho que é legal a gente trazer aqui uma analogia de como a tributação é hoje e quais são ali a ideia filosófica da reforma tributária, o que isso vai realmente simplificar. Então, traz um pouco dessa teoria num comparativo de hoje para como vai ficar. Bom, hoje nós temos basicamente os tributos municipais, estaduais e federais, né, para as empresas. Os tributos municipais, como por exemplo o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, hoje cada município ele tem uma alíquota fixada em até 5%, e cada prestação de serviço dentro ou fora do Simples Nacional, o empresário sofre a tributação disso. Hoje no Simples Nacional, que já é o nosso primeiro teste de regime unificado, de regime simplificado, dentro dele já acontece mais ou menos parecido como vai acontecer na reforma. Então, o ISS é municipal, mas o empresário faz o recolhimento federal e aí a federação reparte isso com os municípios. Então, esse é o ISS no âmbito municipal. No âmbito estadual, nós temos o ICMS. Cada estado entra lá e define a sua alíquota. Temos ao máximo de 27%, mas sabemos que ali estamos entre 18%, 17,5%, dependendo do estado, além dos convênios entre os estados para firmarem as alíquotas interestaduais, que é aquela coisa, eu vendo para o Sudeste é 12%, eu vendi lá para cima é 7%, e nós temos todas essas diferenciações hoje nesses regimes. Além dos regimes dos tributos federais, onde tem o PIS, COFINS, são contribuições, imposto de renda e contribuição social. É muito importante a gente já excluir o imposto de renda e a contribuição social dessa casinha, porque no momento eles não serão impactados com a reforma. Então, trazendo do cenário de hoje para como vai ficar,
nós temos basicamente duas junções. O ISS de âmbito municipal e o ICMS de âmbito estadual serão unificados dentro da IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A federação vai vincular uma alíquota para ele, que é um dos IVAs duals, por isso IVA dual. Um desses IVAs será para o IBS, onde a federação irá fazer essa arrecadação e terá um comitê gestor auditando essa arrecadação e repassando isso para os estados e municípios. O PIS e o COFINS ele será unificado como uma única contribuição, que será a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que funcionará da mesma forma, continuará sendo arrecadação federal e continuará indo para os fundos de arrecadação de contribuições. Então, basicamente, o empresário vai encontrar esse cenário, onde hoje ele tem essa preocupação com o ISS, ICMS, PIS e COFINS, todas essas legislações separadas, ele vai ter a preocupação apenas com o IVA dual, a unificação das alíquotas da IBS e do CBS. Tá, então aqui a gente já tem a percepção que haverá mudança de um aglomerado de impostos para um imposto, uma forma de tributar chamada IVA, certo? Exato. Então, se a gente... Tentando simplificar, né, um assunto complexo de ser simplificado, mas vamos lá. Então, hoje nós pensamos que nós temos 3 entes federativos que recolhem impostos. Isso mesmo. O primeiro, âmbito federal, e existem impostos dentro do âmbito federal. Nós temos o Estado, e aí a gente está falando de todos os estados brasileiros, onde cada um possui as suas alíquotas e os seus impostos, e nós temos o município, com também a sua fonte de arrecadação através de impostos. Então, nós temos 3 entes federativos. Na forma de tributação, nós temos 3 formas de tributar diferente hoje, certo? Exato. Então, nós temos o Simples Nacional, que o que é o Simples Nacional? Ele é uma junção de todos os impostos em uma guia só, é o DAS, né? É o famoso DAS do Simples Nacional. Então, no Simples Nacional, a gente junta todos esses impostos em uma guia, e o fato gerador dele é a emissão da nota fiscal, é o faturamento, apura-se o imposto. Nós temos o lucro presumido, que é uma presunção de lucro, né? Já está no nome, lucro presumido, é uma presunção de lucro. Em cima dessa presunção de lucro, aplica-se os impostos. E temos o lucro real, que também o nome já escancara, é a realidade, a contabilidade, né? O lucro real da contabilidade ali que a gente faz a tributação. Então a gente tem esse sistema muito complexo hoje. E a gente está levando toda essa cesta de complexidade para uma possível facilidade dentro do IVA. A gente está juntando tudo isso e utilizando-se da forma de tributar IVA, correto? Exato. A forma de tributar IVA, ela é mais simplificada porque ela tem 2 viés, o IBS e o CBS. Então vamos elucidar um pouco para nós o que é o IVA, o que é o IBS e o que é a CBS. O IVA, ele é o Índice de Valor Agregado. Então, com base nele, ele é feito com base no mercado, então tentou-se chegar em uma presunção geral do que seria uma lucratividade, do que seria uma margem de valor agregado. É um modelo já bastante usado, principalmente na União Europeia. Nós temos modelos como o do Canadá, que está aqui perto de nós, que é o principal modelo onde o Brasil se espelhou para buscar essa nova tributação. Então, o IVA funciona da seguinte forma. Eu tenho um índice geral, e em cima desse índice geral sobre o consumo, eu faço uma tributação única, independente do tipo de operação, onde eu posso ter, no máximo, operações com redução de base de cálculo, com base isenta ou até com alíquota zero. Isso mantendo os benefícios fiscais como nós já conhecemos. Então, hoje nós temos benefícios exclusivos do ICMS, temos benefícios que são exclusivos do PIS e COFINS. Hoje nós teremos benefícios fiscais pro IVA. Então, eu vou ter uma base reduzida, uma base cheia, alíquota zero, então eu tenho essas diferenciações. Falando um pouco de alíquota. Hoje, entende-se que o nosso IVA pode chegar até 28%. Estima-se entre 27,5% e 28%, tá? Que é a unificação da alíquota que vai ser da CBS e a alíquota que vai ser da IBS. Hoje, se nós chegarmos nesse cenário de 27,5%, o Brasil já entra no seu primeiro ano de IVA como o maior IVA do mundo. São quantos países hoje que utilizam o IVA? São mais de 10 países que utilizam o IVA hoje. Tá. Então nós temos... hoje o primeiro lugar do ranking é a Hungria, com 27% de IVA. Tá. E o Brasil iria para 27,5%, 28%, assumiria o primeiro lugar do ranking já no primeiro ano. Já largaria em primeiro. Já largaria em primeiro, né? Tá.
Até a título de comparação, nós temos países, por exemplo, como Suíça e Japão, que têm IVAs de 7%, abaixo de 10%. Tá. Então, um dia chegaremos lá, Assim esperamos, assim né? esperamos, mas o Brasil já chega nesse cenário. E por que eu disse em relação ao Canadá? Lá no Canadá, eles trabalham também com o modelo de IVA dual. Então, eles basicamente têm o GST, que seria algo em torno do nosso IBS, ele é o IVA federal. Então, dentro da federação, existe uma alíquota para tributação sobre vendas, e eles têm o PST, que seria o nosso CBS. Não, perdão, é ao contrário. O GST seria o nosso CBS, porque ele entra em âmbito federal, e o PST seria o nosso IBS, porque ele é tributado pelas províncias, que é algo parecido com o que seriam os nossos estados. Então, dentro dessa alíquota federal e essa alíquota estadual, chega-se num IVA dual, onde você faz o recolhimento do HST, que é a harmonização entre essas duas tributações. Certo. A diferença é que lá no Canadá, o PST, que é sobre as províncias, cada província hoje tem autonomia para definir a sua alíquota, algo parecido com o que nós temos no ICMS. Esse cenário pode ser que ocorra no Brasil em algum momento. Entendemos que essa trava de alíquota federal pro IBS, tirando isso dos municípios e dos estados, é também como forma de organização, porque imagina se nós já fôssemos começar a nova tributação com todos os estados e os municípios novamente definindo novas alíquotas. Então, nós não teríamos... Seria uma grande confusão novamente, né? Exato. Aí chegaríamos no mesmo cenário que nós temos hoje. Milhões de convênios entre os estados, milhões de convênios entre municípios. Então, foi-se optado por essa alíquota única para estados e municípios, onde a federação fará essa distribuição dessa arrecadação, até por meio de organização. Mas podemos sim chegar num cenário onde fique igual ao PST do Canadá, onde cada estado, ou pelo menos grupos de estados, possam definir, talvez por região, a sua própria alíquota. Legal. Bom, então a gente tem, no nosso caso prático brasileiro, uma reforma tributária que busca uma equiparação entre todos os estados. Hoje nós temos a liberdade de cada estado, né, dentro da lei, obviamente, de formar a sua tributação, e o IVA vai equiparar. Todos os estados vão jogar o mesmo jogo. Será a mesma regra para todos os estados, certo? Exato. Então, se a gente puder simplificar no mercado brasileiro hoje a reforma tributária, nós estamos saindo de um modelo que é pulverizado para entrar em um modelo centralizado, onde todo o país tem a mesma tributação. Correto? Exato. E essa nova tributação, que é o IVA, ele é regulado por dois impostos, o IBS e a CBS. O que cada um desses impostos substitui? Quais impostos serão substituídos pelas CBS e IBS? O IBS será a substituição do ICMS e do ISS, e a CBS será a substituição do PIS e da COFINS. Então, a CBS é uma contribuição sobre bens e serviços, ela vai unificar as duas contribuições que temos hoje, que é o PIS e a COFINS, e a IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, vai unificar o que nós temos hoje como ISS e ICMS. E isso que você comentou, Felipe, é muito interessante, porque realmente a grande ideia da reforma tributária é ela ser uma reforma sobre o consumo. Então hoje, espera-se que o Brasil alcance não só a isonomia, mas a neutralidade tributária. E o que seria a neutralidade tributária? Hoje, o empresário, dono de um comércio, dono de uma indústria, hoje ele precisa ter a preocupação de onde comprar, para onde vender, justamente por esse cenário onde nós temos 27 alíquotas internas diferentes, nós temos alíquotas interestaduais de acordo com cada estado. Então isso afeta, por exemplo, eu estou dentro do estado de São Paulo, eu faço uma compra que seja para material de consumo ou para ativo imobilizado. Eu comprei uma máquina lá de Minas Gerais, eu vou ter uma diferenciação de alíquota, eu vou ter o estado me pune por buscar esse produto em outro lugar. Então, o que acontece? O nosso cenário tributário impacta nas decisões do empresário, né? Uhum. Então, impacta sobre a cadeia de consumo, sobre a forma de consumo. A ideia da neutralidade tributária é que não haja esse impacto mais.
Então, se eu tenho um acordo comercial mais vantajoso com uma empresa de Minas Gerais do que eu tenho com uma empresa de São Paulo, a tributação não pode me afetar a ponto de eu não fechar esse acordo, porque o tributo vai me penalizar por estar buscando esse outro estado. Então, a grande ideia também da reforma tributária é trazer essa neutralidade e trazer essa isonomia sobre o consumo. Certo. Nós temos também um assunto que faz parte da reforma tributária, que é o pagamento por split, né? Perfeito. Como que funciona na prática? Qual que é a ideia sobre esse método de a federação já poder ficar com a parcela dela no momento da compra? É mais ou menos isso, né? Isso. Hoje esse sistema ele já funciona na Itália e na Bulgária, como por exemplo. Como que ele funciona? Aqui no Brasil, a ideia é que o split payment se torne opcional a partir de 2027 nas operações B2B, ou seja, empresa comprando de empresa, e se torne obrigatório ou comum, né? Gradualmente até 2033 e além. Tá? O split payment ele é basicamente uma retenção na fonte. Ou seja, eu, pessoa jurídica, adquiro um produto de uma pessoa jurídica, quando eu realizar esse pagamento por meio de uma plataforma digital, seja um Pix, um TED, um cartão de crédito, a própria operadora vai fazer essa comunicação com a Receita Federal e já será descontada a alíquota de IBS-CBS, o nosso IVA dual ali de 27,5% na fonte. Então, em termos práticos, a cada R$100 vendidos, R$27,50 serão retidos na fonte. E aí, o empresário que está realizando essa venda, ele já sentirá isso direto no fluxo de caixa dele. Certo. Então, é uma compra que você já vai ver ali no seu documento fiscal. Exato. Que é a parcela de impostos já estará sendo deduzida no momento da compra. Exato. Não necessitará de haverá uma apuração futura para a organização disso, mas o fato gerador e ali o destaque desse imposto já será feito no momento da compra da mercadoria. Exato. Como que vai funcionar a questão da apuração? Durante o mês, nós teremos todas as operações comerciais ocorrendo normalmente com a retenção via split payment. Quando vira a competência, ou seja, no mês seguinte, vamos colocar um exemplo prático. Estou em fevereiro apurando as operações que ocorreram em janeiro. Lá em fevereiro, eu vou ter ali a apuração de quanto foi retido sobre as minhas vendas. Ou seja, quanto que eu já paguei de IBS-CBS. E aí entram os meus créditos. Assim como nós temos hoje já de costume no regime do lucro real, tanto os empresários do lucro presumido quanto os empresários do lucro real terão os créditos financeiros em IBS e CBS. Então, ele vai pegar toda a tributação que ele já teve na fonte em cima das suas operações no mês anterior e ele abaterá tudo que ele teve de crédito tributário no mês anterior. Então, quando nós falamos de uma alíquota de 27,5%, essa é a alíquota máxima que pode chegar, é a alíquota de teto. Mas, com certeza, a alíquota efetiva, a depender do fluxo de fornecedores da empresa, do fluxo de compras, de como a empresa se organiza quanto a estoque, quanto aos custos e despesas, isso pode diminuir para uma alíquota efetiva menor. Uhum. Certo. Bom, ainda mantendo aqui no nosso tópico conceito e estrutura, essa questão da geração de créditos é uma questão importantíssima, é uma questão que vai mudar o jogo da cadeia tributária, porque as empresas vão buscar por esses créditos. Uhum. E para você buscar por esses créditos, você precisa que o seu fornecedor tenha um crédito a carregar para você. Sobre essa estrutura da acreditação, do andar do crédito, como que você consegue trazer, explicar, resumir isso para a gente, Gabriel? Bom, hoje nós temos os créditos que são chamados de créditos tributários. Então, eu adquiro mercadoria para revenda e essa revenda gerará débito de ICMS, ou seja, gerará pagamento de ICMS, logo eu tenho direito ao crédito de ICMS. Assim para o PIS e COFINS também no regime não cumulativo, no lucro real, como tem hoje meus abatimentos em imposto de renda e contribuição social. Esse é o crédito que o empresário já está acostumado, das apurações mensais que ele recebe da contabilidade dele todo mês. Com a advinda da reforma tributária, com a IBS e CBS, o crédito se torna financeiro e não mais tributário. Qual que é a diferença? A partir do momento onde o crédito se torna financeiro, nós ganhamos mais amplitude nos reconhecimentos de crédito. O que isso quer dizer?
Por exemplo, PIS e COFINS. PIS e COFINS, nós temos o conceito de essencialidade e relevância. Então, eu posso me creditar de PIS e COFINS conforme a essencialidade ou relevância da minha operação. Então, eu tenho um conceito de crédito muito mais engessado. Para o ICMS, mais ainda. Qual que é o conceito de creditamento no ICMS? Então, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Se eu sou um comércio, o meu crédito de ICMS é basicamente sobre aquilo que eu vendo, o que eu compro para revender. Só que nós sabemos que o empresário não tem apenas esse custo, não tem apenas essa despesa. Uma indústria, sobre a minha matéria-prima, sobre a minha embalagem, a gente até consegue abrir um pouquinho mais esse conceito, mas ainda são conceitos engessados. Com a nova forma de tributação e a entrada desse crédito financeiro, existe uma possibilidade muito maior de, por meio de um planejamento tributário assertivo, de uma boa revisão de cadastros, de todo um trabalho consultivo, trazendo toda essa consultividade, a gente consegue chegar num cenário muito mais propenso a ter esse melhor aproveitamento do tributo, né? Certo. A gente consegue, é uma percepção de que a reforma tributária ela vem para simplificar e ela dá uma flexibilidade maior para o empresário. Essa questão do crédito é um conceito que, na prática, pode trazer uma flexibilidade maior. Hoje nós temos um tributo que pode ser compensado com outro tributo. Nós teremos um crédito agora, passaremos a ter um crédito considerado financeiro, então a gente tem uma flexibilidade a mais. Se a gente fizer um fechamento nessa questão de conceito e estrutura, o que a gente traz? A gente traz que hoje nós teremos uma nova forma de tributar, certo? Que é o IVA, que ele será dividido em duas tributações, que uma é o IBS, e a outra é a CBS. Então, nós temos uma simplificação de 4 tributos para 2 tributos, certo? Exato. E aí a gente tem que pensar nas questões das alíquotas, né? Porque as alíquotas, até então, elas tendem a subir. E para o empresário, a gente precisa entender qual é a preparação que ele precisa ter daqui até 2033. Por quê? A reforma tributária, ela inicia-se agora em 2026, então em janeiro já é um novo cenário, já é uma nova forma de se pensar que o empresário precisa estar preparado para isso, só que ela existe um período de transição, que ela vai até 2033. Exato. Então, com o nosso objetivo de hoje é trazer simplificação no assunto e mostrar para o empresário o que ele precisa se preparar para cumprir com essa trajetória com êxito, vamos falar um pouco sobre cada regime, explicar para o empresário do Simples Nacional o que ele precisa fazer em 2026, o empresário do lucro presumido de serviços, o que ele precisa fazer para 2026, para refletir em 2027. Então, essa parte prática é o que a gente vai falar agora, certo? Isso mesmo. Então, a gente pode começar de uma forma geral. O que muda em 2026? É aquela pergunta, o empresário está hoje, estamos aí próximo do Natal, Réveillon, e ele vai sair para essa época de festas e falar assim, pô, na primeira semana de janeiro eu estou de volta para o meu escritório, estou de volta para a minha empresa, e agora, o que mudou? Quais são essas principais mudanças para 2026? Primeiro, a gente precisa trazer também um cenário de tranquilização para todo empresário, né? Estamos vendo muitas notícias, muitas ideias, muitos pareceres em relação à reforma tributária, mas o que nós temos de certeza é que 2026 será um ano de transição. Então será um ano chave de planejamento tributário, um ano chave de busca de consultoria. Isso para todos os empresários dos 3 regimes, tanto do Simples Nacional, quanto do presumido, quanto do lucro real. Principalmente porque em 2026... começarão a se abrir as janelas de como realmente vai funcionar de 27 para frente. Porque hoje nós temos um cenário até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro desse ano, agora 2025, nós temos certezas de como serão as mudanças, do que vai acontecer de 27 para frente. Mas durante o ano de 2026, muita coisa ainda pode acontecer. O que nós temos de certeza em relação às mudanças? A partir de 1º de janeiro de 2026, passa-se a ser obrigatório o destaque da IBS e da CBS nas notas fiscais, sejam de serviço,
sejam de venda de mercadorias. Esse destaque significa que a informação precisará estar na nota fiscal Exato. a partir de janeiro de 2026, mas haverá ou não uma tributação sobre esse destaque? Ou é meramente uma formalidade ali no documento fiscal? Exato. Será apenas um teste. Então, desde outubro já desse ano de 2025, foi-se aberto o período de teste, ou seja, existe um ambiente de teste já dentro de todas as Cefaz, onde as empresas já podem testar esses novos campos. Então, nós teremos um destaque apenas nominal de 1%. E esse destaque de 1%, ele não gerará cobrança, ele vai apenas aparecer na nota fiscal. Esse destaque, inicialmente, ele será obrigatório a partir de janeiro para as empresas que estão hoje no regime do lucro presumido e no regime do lucro real. As empresas do Simples Nacional, inicialmente, não estarão obrigadas ao destaque. Tivemos algumas mudanças quanto às legislações. Inicialmente tivemos até algumas preocupações, porque foi-se dito que esse destaque travaria a emissão de notas, o empresário não conseguiria emitir nota fiscal. Isso já foi derrubado por uma nota técnica recente, mas é importante até a gente frisar que a nota não será cancelada ou ela não será recusada pela Cefaz a partir de 1º de janeiro de 26. Porém, o destaque continua sendo obrigatório. Tá. Então, as empresas que não estiverem preparadas para fazer esse destaque nominal, elas vão conseguir emitir a nota fiscal delas, mas elas já estarão em irregularidade tributária. Certo. E isso é muito importante a gente frisar. Boa. Então, a gente já trouxe aqui um primeiro aspecto muito importante que o empresário precisa saber, que a partir de janeiro de 2026... por mais que não haja a tributação do IBS e CBS, que são os novos impostos da reforma tributária, esses impostos precisam estar destacados na nota fiscal. Exato. E aí o empresário vai perguntar, como que eu faço para destacar isso? Porque hoje ele tem uma forma de emissão de nota fiscal. Exato. E agora ele precisa emitir essa nota, mas ele precisa destacar 2 impostos novos, que não haverá tributação, porém eles precisam estar lá. Como que o empresário faz para fazer esse destaque na nota fiscal na prática? Aí nós temos 2 principais agentes que vão caminhar de mãos dadas com o empresário. O suporte dele de sistemas, quem vende o sistema que ele faz a emissão de notas para ele, e a contabilidade dele. Por que esses 2 grandes agentes? Os sistemas têm até 1º de janeiro para estarem enquadrados nesses novos layouts. Então, toda essa parte técnica é de preocupação dos sistemas. Onde que o campo deve aparecer, como a informação deve aparecer dentro do XML, que é o arquivo digital da nota fiscal. Toda essa preocupação é em relação aos sistemas. Qual é o papel da contabilidade nisso? Qual é o papel consultivo que a contabilidade vai ter nisso? Como nós temos novos tributos, logo nós temos novas regras. Mesmo simplificadas, são novas regras. Então nós temos um código que chama CST, que é o Código de Situação Tributária. O que ele define? Se o meu produto tem tributação normal, se o meu produto tem uma base de cálculo reduzida, se o meu produto é isento de alguma contribuição. E qual é a importância dele? Se o meu produto tem um benefício fiscal onde ele é isento, por exemplo, do IBS e da CBS, e eu não tenho essa clareza no meu cadastro, eu não faço essa revisão no meu cadastro, e eu faço a emissão da minha nota fiscal com a tributação normal, eu estou pagando mais imposto do que eu deveria. Então, aí vem mais ainda a importância dessa revisão de cadastros e a maior ainda a importância de estar sempre em contato, não só com a sua contabilidade, mas também com o seu sistema. Que os 2 ali caminharão juntos para que o empresário tenha tranquilidade nesse novo cenário. Bom, acho que agora os temas trazidos até o momento são de forte apelo para trazer essa consciência para o empresário. Então vamos lá, vamos organizar isso. Empresário, a partir de janeiro de 2026, você precisa estar operando dentro de um sistema ERP para a emissão de nota fiscal e o controle do seu financeiro, porque o sistema ERP... provavelmente aí você precisa se informar com ele estará adequado a essa nova legislação e o destaque do IBS e do CBS estarão lá dentro, certo? Exato. Você precisa contatar a sua assessoria contábil
para que haja uma reorganização nos códigos dos produtos e serviços dentro desse sistema, para que você possa cumprir com a obrigação já a partir de janeiro de fazer a emissão das notas fiscais, já destacando a IBS e a CBS, correto? Exatamente. E quanto à tributação, Gabriel, então nós entendemos que existe uma formalidade que precisa ser cumprida dentro da emissão da nota fiscal. Essa formalidade, ela implica no imposto, haverá um aumento de carga tributária ou uma diminuição de carga tributária a partir de janeiro de 2026, ou os impostos ainda continuam com as mesmas alíquotas de dezembro de 2025? Em 2026, o cenário tributário em relação à alíquota efetiva e tudo mais continua da mesma forma. Até porque não haverá cobrança do IBS e da CBS. Nós teremos sim uma mudança um pouco maior a partir de 2027. Por que 2027? A partir de 2027, o PIS e a COFINS já serão extinguidos e já serão substituídos na integralidade pela CBS. O que isso significa? A partir de janeiro de 2027, o empresário não recolhe mais o PIS e COFINS da forma como ele tem costume, que é aquele 3,65 sem direito a crédito no lucro presumido e o 9,25 sobre o resultado dos débitos menos os créditos no lucro real. O que muda? Ele vai para uma alíquota de CBS de aproximadamente 8,8%. Então, já a partir de 2027, entra a alíquota efetiva de CBS de 8,8%. Já dentro desse regime de débitos e créditos que nós comentamos há pouco. O que isso impacta na carga tributária do empresário? Com essa modificação no PIS e COFINS, entrando a CBS, o ICMS e o ISS continuam a ser recolhidos, porém, eles passam a ser recolhidos gradualmente, sendo substituídos pelo IBS. Então, existe uma tabela, e essa tabela mostra de 2027 a 2033 como se fosse uma balança, onde o ICMS e o ISS vão diminuindo gradualmente na mesma proporção onde a IBS vai aumentando, até que a gente chegue no cenário de 0 ICMS e ISS e 100% IBS e CBS. Tá? Isso nós estamos falando de 2033. Então teremos todo esse período 2027, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Para ter essa mudança de forma graduativa, para que o empresário também possa se preparar. E daqui para frente é estudo tributário 100%, várias vezes ao ano, se possível, para que a operação possa sempre ser modificada, ser sempre adequada, para que o empresário possa recolher isso de forma mais assertiva, né? Não sofra com as alíquotas tributárias. Certo, então a gente fica aí com a certeza de que 2026 é um ano de adaptação. Exato. É um ano para o empresário olhar para o seu negócio, olhar para a sua carteira de clientes, olhar para os seus fornecedores e principalmente entender como estão as coisas dentro de casa, principalmente no âmbito financeiro, certo? No controle por um RP, nos seus códigos de produtos e serviços. Então a gente tem o ano de 2026 inteiro para se organizar internamente, fazendo os destaques necessários, né, exigidos por lei da reforma tributária com o IBS e o CBS, mas a mudança tributária em si, o pagamento, a alíquota, o novo imposto, ele inicia-se a partir de 2027. Exatamente. Certo. Exatamente. Então, nós temos aí, parece ser um assunto que tranquilize o empreendedor, né? Então, em 2026 eu preciso só ajustar o meu RP, destacar o IBS e o CBS e tá tudo bem. E a gente sabe que essa não é a verdade. Exatamente. A verdade é que precisa de uma estruturação profunda da sua operação e um entendimento profundo de quem são os seus clientes e fornecedores, porque a cadeia de crédito vai passar a importar muito em 2027. Então, se você transitar de 2026 para 2027 sem estar com isso 100% definido, você terá problemas a partir de janeiro de 2027, certo? Exato, exatamente. Então vamos utilizar deste gancho aqui para a gente trazer a realidade da galera do Simples Nacional. Quais são as mudanças do Simples Nacional para 2026,
certo? Porém, a gente sabe que as empresas grandes já estão acelerando este processo lá para 2027. Então, a galerinha do Simples, ela é quem mais deve se preocupar. Você concorda? Sim, sim, com certeza. Conta pra gente por quê. Vamos lá. As empresas do Simples Nacional, em via de regra, 2026 elas continuam apenas com as questões nominais e aí de forma optativa. Então, 2026 também não há nenhum recolhimento diferente para o Simples Nacional. A partir de 2027, da mesma forma onde haverá o PIS e o COFINS sendo substituído pela CBS, o empresário do Simples Nacional ele vai sentir isso dentro do Simples Nacional dele, dentro do DAS. Então, não esperamos mudanças de faixa no Simples Nacional, de alíquotas. Isso, claro, pode acontecer, mas não somente devido à reforma tributária, mas sim porque já são faixas e alíquotas bem antigas. Há muitos anos não temos atualizações tanto de limite do Simples Nacional quanto de faixas. É um assunto que está no Congresso sendo revisado. Exato. Né? Limite de MEI, limite de Simples, tudo isso parado para votação, mas não é a reforma tributária que fará modificações profundas do Simples Nacional. Porém, temos que sempre levar em consideração que agora onde nós estamos passando por uma reforma tributária sobre o consumo, agora falando com você, empresário do Simples Nacional, o consumo do seu cliente será afetado com a reforma tributária. Por que será afetado com a reforma tributária? Porque, ora, estamos falando sobre a importância do empresário do lucro presumido e do lucro real focar nos créditos dele. Se ele tem uma gama de fornecedores do Simples Nacional, como ele chegará nesses créditos? Porque, lembrando, o Simples Nacional não gera direito ao crédito, tanto de IBS quanto de CBS, da forma como será no regime total. Pensando já nisso, foi estipulado para a partir de 2027 o que nós chamamos de regime híbrido. O que significa o regime híbrido? O regime híbrido traz a possibilidade de, semestralmente, o empresário do Simples Nacional poder optar pelo recolhimento do IBS e da CBS em sua forma padrão por fora do Simples Nacional. Como que nós estimamos que isso vai impactar a empresa do Simples? Então, o cenário seria mais ou menos o seguinte. Hoje, nós sabemos que o Simples Nacional tem um benefício muito importante, que é a redução da contribuição patronal sobre folha de pagamento. Isso não será alterado. Sabemos também que ele recolhe o imposto de renda e a contribuição social dentro do Simples Nacional em alíquotas menores. Isso também não será afetado. A diferença é que aí, optando pelo regime híbrido, ele recolhe contribuição patronal, imposto de renda e contribuição social dentro da guia do DAS, normalmente assim como é hoje, e ele passa a recolher IBS e CBS fora do Simples Nacional com direito também a crédito. Então, ele passa a tomar crédito e ceder crédito dentro desse regime híbrido. Isso é muito importante porque, sim, isso pode trazer um aumento significativo na tributação desse empresário do Simples Nacional. Sim. Mas nós também chegamos numa questão que é muito comercial, é muito do negócio. Porque se eu sou um empresário do Simples Nacional, eu tenho uma empresa do Simples Nacional, e o meu maior cliente ou os meus maiores clientes são empresas do lucro real e lucro presumido, esses clientes vão exigir esse crédito, porque vai impactar diretamente no negócio deles. Então nós estamos nós como Fidere já estamos até vivendo esse cenário junto com clientes nossos, então nós temos essa clareza de que isso realmente está acontecendo. Empresas maiores estão exigindo que as empresas do Simples deem uma resposta se elas vão ou não vão fornecer crédito, se elas vão ou não vão optar pelo regime híbrido, porque isso vai impactar diretamente nas negociações. Então, hoje nós saímos de um cenário de planejamento tributário onde nós nos preocupávamos apenas com alíquotas, apenas com tributos, e nós passamos a entrar num cenário de planejamento tributário onde o cliente, o seu cliente, empresário, ele é muito importante na definição do seu regime. Sim. Passa a ser parte essencial, assim como o seu fornecedor também. Então, o estudo, ele passa a ser muito maior, ele passa a ser mais complexo, porque entra toda uma questão mercadológica junto com ele. Eu considero que a galera do Simples Nacional de serviço são os empresários que mais estão sendo pressionados. A gente está com um caso prático
dentro da Fidere com os nossos clientes, que o que acontece? Os clientes grandes já enviaram nota de comunicado que só trabalharão com contratos com empresas que geram créditos. Logo, o Simples Nacional não gera esse crédito. Ou seja, você não será o nosso fornecedor daqui para frente. Exato. Então, essa complexidade agora nova para o empreendedor do Simples Nacional, onde que ele não consegue olhar apenas para a sua tributação. A reforma tributária traz muito isso, né? A gente tem que olhar para a tributação também, o que exige o nosso fornecedor. O nosso cliente, na verdade. Exato. Porque eu, como fornecedor, se o meu cliente exige crédito e eu não tenho crédito para repassar, ele vai me trocar por outro cliente que traga esse crédito que ele está buscando. Exato. Então, eu tenho a percepção de que a galera do Simples Nacional de serviço é uma galera fortemente impactada e pressionada pelo Simples Nacional. Então, se ela não fizer um 2026 de organização tributária, de organização financeira muito forte, em 2020, se ela não for descartada por um cliente que exige esse crédito em 2026, porque Exato. tem clientes que já estão exigindo que em 2026 esse prestador de serviço esteja numa tributação que gere crédito, em 2027 certamente ela será. Então é uma preocupação muito grande aí para o pessoal do Simples Nacional, prestador de serviço, que pode ficar fora de grandes contratos. E grandes contratos para uma empresa Simples Nacional muitas vezes significa o seu maior contrato, a sua maior fatia de faturamento Exato. dentro do mês. Então é muito preocupante para essa galera, certo? E a galera do comércio no Simples Nacional? Na prática, o que muda 2026 e o que envolve essa preparação para 2027? Quando nós falamos dessa dificuldade que os empresários do Simples Nacional passaram a ter, principalmente em relação ao regime híbrido, o prestador de serviço, com certeza, ele terá um pouquinho mais de dificuldade. Porque percebe o efeito dominó que isso gera? Se eu sou uma empresa do Simples Nacional que vende para empresas do lucro presumido e do lucro real que vão buscar crédito, logo eu vou entrar no regime híbrido, ou seja, eu também passo a tributar IBS e CBS. O que eu também vou precisar? Eu, como Simples Nacional, eu também vou precisar de crédito. Exato. Normalmente, o fornecedor do Simples Nacional pode ser Simples Nacional também. Então, eu vou passar a exigir, como Simples Nacional, que o meu outro fornecedor Simples Nacional também seja. E assim sucessivamente. No comércio, isso fica um pouco mais... dá pra gente gerar um pouquinho mais de segurança. Por quê? A operação é de compra e venda. Então, eu sou um comércio do Simples Nacional. Normalmente, eu vou ser um distribuidor, ou se eu vou ser ali uma pequena revenda, na maioria das vezes eu vou comprar ou direto do fabricante, ou eu vou comprar já de um grande distribuidor. Então, na maioria das vezes, esse fornecedor vai estar já no regime que gere créditos para mim. Então, eu como comércio, eu vou conseguir me aproveitar um pouco mais desses créditos e eu posso ter sim, daí, talvez uma redução do que eu tenho hoje no Simples Nacional. Porque pense que hoje o Simples Nacional é um regime que não dá aproveitamento de crédito. Então, eu como comércio, dentro de um regime híbrido, de novo, tributando apenas contribuição patronal sobre folha de pagamento, imposto de renda e contribuição social numa alíquota efetiva dentro do Simples Nacional, com IBS e CBS, com IBS e CBS por fora no regime híbrido, com direito a crédito, eu posso sim chegar num cenário de diminuição tributária. Isso a depender do quê? Do meu fornecedor. E aí a gente volta para o mesmo papel de análise. O que a gente ouve aí na prática do mercado é que numa cadeia de créditos, ter um Simples Nacional, ele pode se tornar o patinho feio. Ele pode se tornar aquele que está ali transitando, mas ele não fornece, ele também não utiliza. Então, a gente vê um lobby muito grande, até uma forma já de se pensar da estrutura, né, da empresa, principalmente das grandes indústrias e tudo mais, que por mais que haja o regime híbrido, onde ele consiga gerar aquele crédito, primeiro, ele provavelmente vai ter um aumento na tributação. E se a régua do grande, né, do tomador desse serviço for não contratamos empresas do Simples Nacional, independente se é híbrido ou não, esse cara vai estar fora do jogo.
Então, o Simples Nacional exige uma organização em 2026 e exige um planejamento tributário, com certeza. E esse planejamento tributário não é olhando só para si, não é olhando para o espelho, é olhando para toda a sua operação, de quem você compra e para quem você presta esse serviço. Perfeito. Então, é um planejamento tributário 360 da sua empresa. Então, eu acho que fica como lição aqui, pro Simples Nacional, esses pontos. 2026, se organizar de uma forma muito bem estruturada, elaborar um planejamento tributário não olhando só para você, mas olhando para todo o seu entorno, porque senão você corre um risco muito grande de ficar fora de grandes contratos e perder clientes para 2027, certo? Estamos ouvindo muito até, opiniões, né, de que o Simples Nacional vai acabar. Bom, tudo depende do planejamento, tudo depende de como o mercado vai reagir, porque isso também nós não sabemos, né? Ainda é uma incerteza, como o mercado vai reagir à reforma tributária. Nós sabemos que quando a cadeia é impactada pela uma maior tributação, o consumidor acaba sendo impactado. Então existem todas essas preocupações, existem todos esses fatos a serem analisados, mas assim, Simples Nacional acabar... Pode ser que sim, pode ser que não, mas inviabilizado para algumas empresas pode ser que ele seja. Então, assim como você disse, é muito importante o planejamento tributário, até para o empresário do Simples hoje entender se ele vai mesmo permanecer no Simples Nacional ou não. Porque às vezes ele vai se preocupar, nossa, como que eu vou fazer para ficar no Simples Nacional? Pode ser que não seja essa a resposta. Sim. Talvez seja a pergunta, como eu posso fazer para não estar no Simples Nacional? Compensará ou não estar no Simples Nacional? Então, tudo isso será analisado com planejamento tributário, com consultividade e todos os estudos que esse tema vai demandar. Boa. Bom, vamos mudar agora um pouquinho de casinha, sair do Simples Nacional. Acho que a gente tem aí já na prática todos os alertas e o direcionamento para essa galera do Simples. Vamos falar um pouco de lucro presumido e lucro real? Vamos na lá. Prática, vamos lá, 2026, acordei 1 de janeiro, pós-Réveillon, com uma leve ressaca, e aí eu me lembro, puta, é o ano da reforma tributária, o que eu tenho que fazer? Estou atrasado. O que esse cara tem que fazer? Qual é a primeira preocupação que ele tem que ter dentro lá da empresa dele? Então vamos lá. Para o empresário, tanto do lucro presumido quanto do lucro real, prestador de serviços, a maior preocupação é a geração de créditos. Tá? Então o cenário dele vai ser destaque nominal em 2026... A partir de 2027, PIS e COFINS substituído pela CBS, a transição, né, gradual entre IBS e ICMS e ISS, mas o grande impacto do prestador de serviço com certeza será na alíquota efetiva que ele tem hoje, tá? Hoje nós tratamos prestadores de serviço do lucro presumido ali em municípios que recolhem 5%. A gente está sempre falando de algo em torno de 16, 17% de carga tributária efetiva ali, né? Hoje nós temos um cenário onde pode chegar a 27,5%. Já em 2026? Não. Em 2033, em 2026, ninguém será impactado com valores em 2026. Vamos trazer aí esse vamos susto deixar, lá para 2033. Isso. 2026 a gente está ainda na preparação da casa. Vamos deixar o empresário tranquilo. 2026, ninguém sofre no bolso ainda. Tá. 2027, transição gradual, saída do PIS e COFINS, entrada da CBS, isso já de forma definitiva, e gradualmente saindo o ISS e ICMS e entrando o IBS, tá? A partir de 2027, o mesmo impacto que as empresas de comércio e indústria terão com aqueles 8%, 8,8%, 9% de CBS em 27%, o prestador de serviço talvez sinta um pouquinho mais, por conta da geração de créditos. Por quê? Nós sabemos que a prestação de serviço, em alguns momentos, ela é intelectual, ou ela não demanda muitos insumos, então é sempre muito mais difícil a gente falar de creditamento para empresas ali que são prestadoras de serviço. Então essa é a maior preocupação, porque hoje dentro do lucro presumido eu tenho uma alíquota travada. Quanto que o empresário recolhe de PIS e COFINS no lucro presumido? 3,65 em cima do faturamento bruto. Quanto que ele vai recolher de CBS a partir de 2027? 8%, a depender do crédito dele. Então, para o empresário
sair desse 8,8%, tendo creditamento suficiente para chegar nos mesmos 3,65% que ele recolhe hoje no PIS e COFINS, será um desafio. A gente percebe que os problemas, as estratégias, elas são diferentes nesses mundos diferentes entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, mas o assunto é o mesmo. Exato. A preocupação do Simples Nacional é de não poder gerar créditos, né, não poder se beneficiar desses créditos, e no lucro presumido e lucro real é entender a sua cadeia de créditos e fazer a melhor utilização dele para que não haja impacto na sua guia, para que não haja impacto na sua apuração do imposto. Então a gente percebe que o gerar crédito, o tomar crédito, esse jogo dos créditos, ele é um ponto muito importante que a reforma tributária está trazendo para a gente. Ele é o fator decisor. Hoje, como até nós já dissemos hoje, a reforma ela vem para atuar sobre o consumo. Então, a forma de consumo hoje, até mesmo das empresas, não só do próprio consumidor final, mas até mesmo das empresas, muda completamente. Porque hoje, realmente, não é só o acordo comercial mais. Eu preciso entender a geração de crédito, eu preciso focar na geração de crédito. Porque sem essa geração de crédito, prestadores de serviço vão sofrer um aumento significativo. Certo. Dessa tributação. Bom, então vamos lá, trazer um resumo aqui para o empresário do lucro presumido ou do lucro real, prestador de serviço. Qual que é o seu dever de casa para 2026? Se organizar para os destaques nas notas fiscais, certo? Exato. Então você precisa contatar o seu sistema RP, você precisa ter a certeza de que as suas notas fiscais a partir de janeiro haverão esse destaque. Por mais que não haja tributação, o destaque é obrigatório, certo? Exato. A gente precisa fazer uma revisão de todos os códigos de produtos e serviços, né? Dentro desse RP. Então, ele precisa olhar para os seus serviços e olhar para a revisão dos códigos. Como que funciona na prática essa revisão? O que muda? Quais são os códigos a serem alterados e atualizados já em janeiro de 2026? Hoje nós temos nacionalmente os chamados códigos de serviço. Então, esses códigos de serviço, eles são como se fossem os... Isso quem está mais acostumado com comércio e indústria vai saber, o CFOP, né, que é o Código Fiscal de Operação, que eu tenho um código para saber se é venda, um código para saber se é compra. Eu tenho a mesma coisa com os códigos de serviços. Então, eu tenho uma tabela disposta ali federal e cada serviço tem o seu próprio código e cada código a gente sabe se vai ter retenção, se vai ter uma retenção de INSS, se vai ter uma retenção de ISS. Agora, nós teremos também a NBS. Então, a NBS, ela traz uma nova sistemática de códigos, onde também serão especificados novos tipos de serviços. Essa NBS será obrigatória e ela que definirá qual o CLASTRIB. O que é o CLASTRIB? É a classificação tributária. É uma nova informação que ela que irá definir qual o benefício tributário ou não que eu tenho naquela operação. Porque como nós estamos falando de unificação, isso é importante, como nós estamos falando de unificação da tributação, tanto de produtos quanto de serviços, então hoje nós temos o ICMS, ele trata basicamente, majoritariamente, né, da movimentação de mercadorias. Tem ali também serviços de telecomunicação que entram junto, de transporte, mas ele majoritariamente trata da movimentação de mercadorias. E nós temos o ISS, que trata majoritariamente dos serviços. Com a unificação dos dois, nós começaremos a ter um tributo só que vai tributar tanto o serviço quanto a mercadoria. Então, o CLASTRIB, ele vai trazer junto com a NBS... Então, vamos lá. A NBS vai definir qual é o tipo do serviço e, de acordo com a NBS, lá na classificação tributária, eu vou entender se aquele serviço tem benefício fiscal ou não. Qual é o benefício fiscal? Os mesmos benefícios fiscais da movimentação de mercadorias, que eu posso ter redução de 60% da base, isenção, alíquota zero. Então, por isso é tudo muito importante para que você tenha não somente a revisão dos cadastros de mercadorias, mas também dos produtos, dos seus próprios serviços. Sim. Entender aonde que o seu serviço se encaixa, entender para quem você presta esse serviço,
Porque tudo isso vai ser um fator determinante para entender qual será, a partir de agora, a sua tributação de IBS e CBS sobre os seus serviços. Tá, então o empresário, esses códigos novos, eles não estão no sistema, obviamente, Exato. do cliente, certo? Onde o empresário consegue coletar esses códigos? Nós, como assessoria, temos Sim. esses códigos, né? Obviamente estamos atualizados, é uma forma de estruturar isso para o cliente. Quando o cliente trazer esses códigos e colocar no sistema, esses códigos se somarão aos códigos já existentes, certo? Então ele terá um leque, um rol de códigos que sairão na nota fiscal dele, com o serviço que ele já presta hoje, mais o destaque do IBS e CBS. Então, para o cliente do lucro presumido, do lucro real, ele precisa fazer essa reorganização do RP dele, trazendo toda essa revisão e esses novos códigos para dentro do RP, para então começar a emitir suas notas fiscais a partir de janeiro. Exato. Aí nós trabalhamos com dois tipos de emissão, né? Nós temos aqueles prestadores de serviços que têm o seu ERP já parametrizado para fazer essa emissão diretamente na prefeitura, e temos o prestador de serviço que faz a emissão direto no emissor da prefeitura. O que vai mudar para os dois? Para o empresário que tem o seu ERP já integrado com a prefeitura, ele vai precisar fazer toda essa alteração, toda essa adequação de layouts no ERP, assim como nós temos hoje que fazer nessas empresas que são empresas de comércio, né? Comércio e indústria. Para o empresário que emite direto no sistema da prefeitura, as prefeituras já estão se atualizando, porque a prefeitura também contrata o sistema de alguém para que você entre lá e emita a nota de serviço, né? Certo. O que vai mudar para as prefeituras? As prefeituras estão tendo a possibilidade de ou permanecer em seu sistema próprio ou aderirem ao Sistema Nacional de Emissão. Hoje, quem é MEI já conhece esse sistema. É o mesmo sistema onde o MEI emite hoje a sua nota fiscal de serviço. Certo. As prefeituras podem migrar para que não exista mais sistema dela próprio e ela passe, os contribuintes dela passem a emitir direto no emissor nacional, ou ela pode adequar o sistema interno às normas do sistema nacional. Então, para o empresário que emite direto no sistema da prefeitura, ele vai ter um pouquinho menos de preocupação, porque ele não vai ter a preocupação de adequar sistemas. Porém, ele vai precisar entender aonde o serviço dele se enquadra, até para ele ter clareza de qual vai ser a tributação desse serviço dele. Show. Então, nós temos aqui como conclusão, o cliente que é do lucro presumido e do lucro real, 2026, não haverá um aumento e nem o pagamento de novos impostos do IBS e do CBS, isso Exato. não vai ocorrer, porém é um ano crucial para ele se organizar. A partir de janeiro ele já precisa subir esses novos códigos em seus sistemas e entender com o emissor se o emissor está atualizado para essas mudanças de códigos e principalmente entender a sua esteira de prestação de serviço. Então, para quem você vai poder creditar, de quem você será creditado. Então, esse jogo dos créditos é muito importante. Acho que são os 3 principais pontos aí que o empresário do lucro real e do lucro presumido prestador de serviço precisam ter muito claro a partir de janeiro de 2026, certo? Exato. Bom, vamos lá. Agora, continuando no lucro presumido e no lucro real, mas vamos falar um pouco sobre a galera de comércio e indústria. Vamos explicar aí para esse pessoal, né, para o empresário de comércio, de indústria. E aí, 2026 começou, passou o Réveillon, acordei. E agora, o que eu tenho que fazer na minha empresa para 2026? Eu sou do comércio e da indústria no lucro presumido ou no lucro real. Vamos lá. De obrigatoriedade. Emissão nominal, apenas destaque, sem nenhum pagamento também em 2026. Apenas destaque ele de IBS e CBS a 1%. Para 2027, mesmo cenário. CBS substitui PIS e COFINS. IBS vai substituindo gradualmente o ICMS e o ISS. Mas nós falamos bastante sobre o ponto de vista da empresa do Simples Nacional e agora nós vamos para o lado inverso, né? Que é o ponto de vista da empresa do lucro real. O que o empresário do lucro real precisa fazer em 2026? Aquilo que as empresas do Simples Nacional já estão sofrendo, que é exigir os créditos. Não tem como. Então, as empresas do lucro real vão precisar fazer um mapeamento muito profundo de toda a sua cadeia de consumo, ou seja,
todos os fornecedores, todos os clientes. Entender, aí é muito importante porque a gente começa a falar, inclusive, dos próprios benefícios. Então, se eu sou uma indústria de cosméticos, se eu sou uma indústria, uma revenda de materiais hospitalares, se eu trabalho com produtos alimentícios, vai ser muito importante que eu entenda, que eu tenha clareza, que eu execute esse planejamento, não só o planejamento tributário, mas também a própria revisão dos cadastros dos meus produtos para as novas adequações, porque a reforma tributária, ela traz esses novos tributos, a gente fala muito da preocupação com o aumento de carga tributária, mas ela mantém muitos benefícios, ela mantém muitos setores com benefícios fiscais. Então, nós temos benefícios para os setores de alimento, nós temos benefícios para os setores médicos, nós temos benefícios ainda para os setores de cosméticos, higiene pessoal. Então, isso é muito importante o empresário saber para que ele tenha essa clareza de que, olha, pode ser que diminua. Quando a gente vem para o cenário do lucro real e do lucro presumido, principalmente para a indústria e comércio, nós temos sim a possibilidade que essa alíquota diminua, principalmente porque quem está no lucro real está acostumado a tomar crédito. Mas agora com o crédito sem o viés tributário, apenas no viés financeiro e com maior amplitude nos entendimentos, eu posso ter um aproveitamento de creditação muito maior, muito maior. Então, nós podemos falar sim que há grandes possibilidades de diminuição de alíquota efetiva, principalmente para as indústrias. Principalmente para as indústrias. Não só em relação a benefícios, mas em relação à própria operação. Uhum. Certo. Então, bom, para a galera do comércio e da indústria, no lucro presumido e no lucro real, a gente fica com a mesma lição de casa, né? Não teremos aumento ou diminuição, não haverá variação na tributação no ano de 2026, mas é um ano chave para o empreendedor organizar os seus sistemas. Aí a gente traz um gancho muito grande que é o de tecnologia. Quão a tecnologia é importante na reforma tributária. Sem um sistema ERP adequado, atualizado, que você consiga fazer suas transações, que ele esteja ligado nesse movimento da reforma tributária, isso vai prejudicar a sua operação. O jogo de crédito e de débito, o entendimento de toda a sua cadeia ainda mais forte, certo? E o planejamento tributário para ver como você vai iniciar lá 2027. Então, 2026 é um ano realmente de olhar para dentro de casa, entender como está a sua empresa, ajustar os seus sistemas, demandar de tecnologia para a sua organização, para que você possa desenvolver um planejamento tributário e entrar redondo em 2027. Certo, exatamente, Gabriel? Exatamente. Bom, vamos caminhando aqui para o nosso final. Já falamos aí do Simples Nacional, da galera de serviço, da galera de comércio, a galera de indústria. Falamos também do lucro presumido, do lucro real. Sabemos que 2026 é um ano de estratégia, certo? Eu entendo que 2026 é o ano de você se preparar estrategicamente, entendendo o seu mercado, entendendo quem são seus clientes e seus fornecedores, para você entrar numa mudança realmente de aplicabilidade dessa estratégia em 2027. Mas se você não se preparar em 2026... com todos os viés desse seu plano, você vai ter grandes problemas em 2027. Então, Gabriel, se você puder separa pra gente o top 5, os 5 principais pontos que todo empresário, seja ele do Simples Nacional, seja ele do lucro presumido ou do lucro real, precisa estar preparado a partir de janeiro. Ele vai lembrar disso, a hora que ele estourar o champanhe ali no Réveillon, ele tem que entrar 2026 sabendo o quê? Quais são aí os 5 principais pontos vendo a reforma tributária? Primeiro de tudo, uma boa revisão, uma boa implantação, ou se for o caso, até a troca, ou seja, um olhar muito forte para o ERP. Tá? Sabemos que existem diversos ERPs no mercado, alguns mais completos, outros mais básicos, aí vai do bolso e da necessidade do empresário, né? Mas é muito importante ele ter esse olhar muito mais forte agora em 2026, como preparação já para 2027, porque sem um bom sistema fica muito mais difícil. Nós teremos agora muitas informações que serão cruzadas, o empresário vai ter que ter informações na palma da mão dele,
Então é muito importante que exista esse olhar muito forte para a tecnologia interna, para ERPs, para facilitadores que você consegue alcançar com tecnologia, que sejam robotizações de processos internos, ou sistemas que acumulem dados para análise, que tragam ali dashboards, porque você consiga ter dados. O principal viés dos sistemas para 2026 é a qualidade dos dados, a qualidade e a clareza nos dados. Porque é isso que o empresário vai se munir para poder se preparar para 2027. Então, esse eu coloco em primeiro lugar, é o primeiro de todos. Primeiro lugar é tecnologia. Vamos rever o nosso sistema RP, substituí-lo caso seja necessário. Exato. E principalmente o sistema, eu falo, né, para o time, para os empresários, para os clientes. O RP, ele só sabe o que a gente conta para ele. Então, se a gente não contar uma história para ele, ele não vai saber replicar. Significa que, se a gente não colocar a informação de forma correta dentro do nosso RP, ele vai te dar um resultado inconsistente. Então, a parametrização e a reformulação dessas informações que você tem lá dentro hoje é importantíssimo. Então, olha só, Gabriel trouxe para a gente aqui, primeiro lugar, tecnologia, rever o seu sistema e deixá-lo redondo. Em segundo lugar... Em segundo lugar, até fazendo uma analogia, eu posso comprar uma Ferrari, mas se eu colocar etanol adulterado, não vai dar bom, não vai funcionar. Então é muito importante que, além do sistema, você tenha uma revisão profunda e uma capacitação interna de quem vai operar esses sistemas, né? O sistema nada mais ele tem sim os seus facilitadores, hoje nós temos a inteligência artificial dentro já de sistemas ERPs, mas tudo isso ainda depende de um ser humano capacitado e tudo isso depende muito, muito forte da revisão de cadastro de produtos. Então, eu posso ter, sim, esse sistema já muito bem parametrizado, mas eu ainda preciso fortemente revisar todos os cadastros dos meus produtos. Revisar como? Entendendo se há benefício fiscal, entendendo se há diferenciações tributárias do que eu tenho hoje para o que eu tenho depois, porque hoje nós temos diversos benefícios fiscais para alguns produtos. Assim como nós dissemos anteriormente, eu posso ter um benefício fiscal de uma forma para o ICMS e de outra forma para o PIS e COFINS, ou nem ter, ou ter para um e não ter para outro. Agora que nós estamos falando de unificação, eu posso sim ter algum produto específico que eu perca, em tese, algum benefício, ou algum que eu ganhe um benefício que eu não tenho esse benefício hoje. E como que eu vou saber disso? Fazendo a revisão do cadastro do meu produto. Entendendo se o meu produto se enquadra em algum dos benefícios fiscais. Como que você faz isso? Com bastante estudo. Análise aprofundada dos NCMs, entendendo com muita interpretação, principalmente da legislação que nós já temos hoje em vigor, da reforma tributária, que traz ali os anexos dos produtos, e com muito apoio e consultividade de quem estiver te atendendo ali na contabilidade. Boa. Então a gente tem uma ligação muito grande entre o primeiro e o segundo. O primeiro é você trazer um ótimo sistema RP, revisá-lo, e o segundo é você colocar essas informações, que são os novos cadastros de produtos e serviços, dentro desse RP, de forma com que cumpra com as exigências da nova tributação do IVA. Vamos lá, em terceiro lugar... Em terceiro lugar, um que nós falamos bastante hoje, análise de clientes e fornecedores. Então esse não tem como deixar passar, vai ser muito importante, vai ser muito necessário que todo empresário tenha essa clareza de quem ele está comprando, para quem ele está vendendo, qual benefício ele pode ter naquela compra, porque algumas coisas passaram a ser analisadas, como por exemplo, eu posso ter um acordo comercial sensacional com o meu fornecedor, mas eu preciso entender uma coisa. Aquele desconto vai ser maior do que o crédito que eu não estou aproveitando, caso ele não me gere? Então, esse tipo de análise que existia para alguns tributos, para algumas operações, mas a partir de agora ele vai ser essencial. Ele vai ser essencial. Então, se o empresário puder ter essa clareza durante o ano de 2026, para que ele não seja pego de surpresa a partir de 2027, é o essencial. Então, precisa sim olhar
para isso. Quem são meus clientes, quem são os meus fornecedores. Hoje o empresário ele não vai conseguir olhar no espelho, né? Ele não vai conseguir olhar para si e falar o que eu tenho melhor a fazer por mim. Porque ele vai ter que tirar o espelho aqui do lado, ele vai ter que olhar para o para-brisa, porque ele vai ter que olhar lá quem é o cliente dele. Exatamente. Certo? Ele vai ter que olhar para o retrovisor para ele ver quem é o fornecedor dele e ele vai ter que olhar para o lado para enxergar esse espelho e falar quem sou eu. Então, o quem sou eu do empresário hoje envolve muito quem é o cliente e quem é o fornecedor dele. Então, em 2026, ele precisa entender, além do seu negócio, qual que é toda a sua cadeia de prestação de serviço ou revenda. Exato. De quem ele compra, para quem ele revende. Então, pô, show de bola, esse é o quarto. E o quinto, completando o nosso top 5. A análise, com certeza, uma análise e um estudo ali do seu fluxo de caixa. Porque sabemos, assim como nós dissemos, 2027 ainda não será obrigatório o split payment. Mas, com certeza, ele vai passar a ser de forma gradual e provavelmente não vai ser somente depois de 2033. E até quando nós falamos em relação aos créditos, falamos de possíveis aumentos de tributação, isso vai impactar muito no caixa do empresário. Então, aquele empresário que às vezes hoje ele não tem aquela clareza, ele não sabe muito bem qual é a margem de lucro real dele, por exemplo. Se você olhar para esse empresário e perguntar, empresário, qual é a sua lucratividade? Quanto por cento você lucra? Qual é a sua margem de lucro hoje? Muitos empresários não sabem, eles não precisam... Eles conseguem tocar o negócio deles hoje de forma de não saber isso de forma exata. Mas nós estamos indo para um cenário de que isso vai ser primordial. Porque eu preciso saber quanto que eu lucro para eu saber quanto que eu terei de impacto, caso aumente, caso diminua, caso aquele meu fornecedor... Porque eu posso perder um fornecedor por conta de crédito que às vezes me faz um 30, 60, 90, 120, 240... E eu posso ir para um fornecedor que vai me dar um pouco menos prazo, um fornecedor novo. Trocas de fornecedores envolvem novos contratos, novos prazos. Então, essa organização financeira, essa clareza dos números vai ser muito importante daqui para frente para andar de mãos dadas com o planejamento tributário. Show. Então, o controle financeiro vem aí para envelopar todas essas maiores importâncias de um planejamento visando a reforma tributária, e para coroar tudo isso, a gente tem o planejamento tributário, porque a partir do momento que a gente tem as informações consistentes, bem organizadas, entendendo da nossa operação, a gente consegue fazer um planejamento tributário consistente e assertivo para a gente iniciar 2027 garantindo a melhor tributação, o melhor caminho para o empresário percorrer, certo? Exatamente. Com toda essa clareza, isso aí nós damos certeza. Se o empresário seguir esses 5 passos, ele vai ter tranquilidade, ele vai ter assertividade, ele vai ter principalmente segurança nas decisões que ele vai tomar, para quais caminhos ele vai seguir. Então, esses são os 5 principais passos. E como você bem disse, todos esses serão coroados, chegam ao final de tudo para o planejamento tributário, que é onde vai definir o quem eu sou, né? Então, eu vou saber... quem é o meu fornecedor, quem é o meu cliente, quem sou eu, vou ter o sistema, vou ter as informações, com base em tudo isso eu faço meu planejamento tributário e eu chego no melhor aproveitamento dos meus tributos. Show de bola, Gabriel. Bom, acho que trouxemos aí de uma forma, prática, elucidamos quais são as principais atribuições para o empresário a partir de janeiro de 2026. Quem está sem um nível de consciência adequado para esse assunto, certamente conseguiremos ajudar. Então, agradeço a participação, a oportunidade da gente estar podendo aqui. A gente está todo dia juntos, né, no nosso trabalho lá na Fidere, mas hoje estamos aqui criando algo maior. Algo que não fica só dentro de casa, algo que a gente vai conseguir pulverizar, algo que a gente vai conseguir impactar com educação, trazendo nível de consciência para os empresários. Exato. Então, obrigado demais e tamo junto. Tamo junto, é isso aí. Vamos aproveitar e deixar um recado aqui pro empresário, que ainda está um pouco perdido, não está com o nível de consciência que deveria estar já, para 2026. Sobre a reforma tributária, é o assunto que a gente trouxe aqui hoje, e a gente falou dos nossos top 5. Os nossos top 5
sobre reforma tributária. Então você acordou em janeiro de 2026 e agora o que eu tenho que fazer? Primeiro, adequação sistêmica. Você precisa entender como estão as informações dentro do seu RP. Se você precisa ou não substituir o seu RP. Por quê? A partir de janeiro, você precisa fazer o destaque da IBS e da CBS dentro da nota fiscal. Esse destaque, quem vai te ajudar a fazer com que ele saia na sua nota fiscal é o seu sistema RP, junto com a sua assessoria, que vai te informar os códigos, que é o nosso segundo colocado aqui como maior importância, revisão de todos os códigos de produtos e serviços para você conseguir emitir essa nota fiscal a partir de 2026. Terceiro, controle financeiro. Como está o seu controle financeiro? Você precisa ter um entendimento da sua cadeia de atuação. Então você precisa olhar para o seu fornecedor, olhar para quem é você e olhar para quem é o seu cliente, para que você entenda e consiga ter o aproveitamento dos créditos junto com a sua organização financeira. Tudo isso trará a possibilidade de você fazer um planejamento tributário para você descobrir em 2026, através da sua organização, qual é o melhor regime tributário para você iniciar 2027. Então, 2026 é um ano de organização, é um ano de adequação, é um ano onde a responsabilidade do empresário em olhar para o negócio dele cresce muito, porque isso vai ditar o ritmo, vai ditar quem será você a partir de 2027, onde as mudanças vêm para valer. Valeu? É isso. E deixar aquele recado. Assim como o Felipe disse, empresário, 2026 é o ano mais importante da reforma tributária. Tenha isso em mente, mesmo que não vá haver nenhum recolhimento adicional, 2026 é o ano mais importante, porque é o ano que vai definir todos os anos para frente. É ali onde você vai se adequar, onde você vai ter clareza. Vamos deixar uma mensagem aqui também em nome da Fidere. Exato. Estamos totalmente preparados aí para todos os desafios, junto com os nossos clientes, junto com o empresário. Né? Aqui é o compromisso que a gente está assumindo em nome da educação, de a gente poder levar um conhecimento, mas também no operacional nós estamos preparados, podemos fornecer a consultoria e indicar o caminho correto, o melhor caminho. Então conte com a gente, conte com a Fidere. Exatamente. Então toda essa preocupação, todo esse cenário que nós trouxemos, tudo que o empresário precisa fazer, tudo aquilo de que você possa contar tanto com a sua assessoria quanto com a sua contabilidade, você também pode contar conosco, nós estamos 100% preparados para todo esse cenário. Boa, valeu. É isso aí.